Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação e discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Lojas Quero Quero. Eu sou Vinícius Preto de Souza, gerente de relações com investidores, e estarão comigo hoje Peter Furukawa, diretor-presidente da Lojas Quero Quero, e Jean Pablo de Mello, diretor financeiro de relações com investidores. Esse webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e pode ser acessado no endereço ri.queroquero.com.br. Para a sessão de perguntas e respostas, as perguntas devem ser feitas através da plataforma de webcast. Além disso, esse webcast está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da Lojas Quero Quero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Lojas Quero Quero, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para dar início à apresentação, vamos passar para o slide 2. A nossa agenda de hoje abordará atualizações sobre a operação durante a pandemia de Covid-19, resultados gerais, o andamento da expansão e de projetos das lojas Quero Quero e o resultado do primeiro trimestre de 2021. Por fim, teremos a sessão de perguntas e respostas. Agora, passamos para o slide 3 e passo a palavra para o diretor-presidente das lojas Quero Quero, Peter Furukawa. Peter, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer poder falar com todos novamente. Como o Vinícius Preto falou, qualquer coisa que eu falar aqui sobre coisas futuras é basicamente desejos do que a gente quer, não é um guidance do que a empresa pretende fazer, mas muito mais uma vontade do que nós management queremos fazer. Bom, o Q1 desse ano foi caracterizado, então, pela segunda onda do Covid, infelizmente. Como vocês veem aqui, o ano passado, as barras verdes são 100% das nossas lojas. Quando começam a ficar vermelhas é quando a gente fecha a loja. No ano passado, a partir do dia 17 de março, mais ou menos, a gente começou a fechar lojas e ficamos um período com todas as lojas 100% fechadas. Neste ano, já no final de fevereiro, a gente já teve o começo das restrições, e a barra laranja é quando nossa venda de material de construção é permitida, por ser uma categoria considerada essencial, mas a gente tem que passar uma faixa na loja, na parte de eletroimóveis, não permitindo venda presencial dentro da loja, mas sim podendo fazer via a nossa plataforma digital, e na base do WhatsApp, muitas vezes do WhatsApp, ou o próprio cliente ligando para a loja, nosso vendedor ligando para a sua base de cliente, e fez com que a gente ainda assim, com essas restrições, conseguimos fazer uma boa venda de eletroimóveis no período de março. Okay? Nós, obviamente, mantemos todas as políticas de saúde, né? Nós exigimos todo mundo usando máscara, distanciamento, muita preocupação na loja para que a gente não tenha problemas de saúde com a equipe ou com os nossos clientes. A partir do final de março ali, as lojas voltaram a abrir, e você já vem aí o mês de abril basicamente operando normalmente com todas as lojas. Nesse momento, ainda não vemos nenhuma preocupação com uma terceira onda, então, por enquanto. Estamos operando normalmente e não estamos vendo uma pressão muito forte para voltar a um momento de fechamento de lojas novamente. Essa situação, aqui no Sul, estamos com um andamento bom de vacinas, certo? Acho que até o que eu vi ontem, Rio Grande do Sul era o estado número 1 em termos de vacinação. Então, esperamos que tenhamos o maior controle dessas restrições indo para frente.
Próximo chart. Bom, então, como resultado desse primeiro trimestre, nós tivemos um crescimento de mesmas lojas de 40%. Lembrando que no ano passado, nossa queda no primeiro trimestre foi só de 6%. Então, esses 40% realmente foi um crescimento bacana. Acho que a equipe está de parabéns por isso. Quando vocês olham do lado direito, o nosso crescimento de market share continua bem maior do que o mercado. Eu chamo esse chart de boca de jacaré, né? A gente tem aumentado essa boca de jacaré cada vez mais, ganhando o mercado, né? Nosso objetivo tem que ser crescer mais do que o mercado, porque só o mercado não vai não vai suportar o crescimento que a gente gostaria de ter, não só como empresa, mas como profissionais aqui na Quero Quero também. Nossa receita bruta líquida de devolução do varejo cresceu 51%, comparado com 2019, 56%, é um crescimento bastante forte, o que se reflete no nosso crescimento de EBITDA e no nosso crescimento de lucro líquido, EBITDA ajustado. Okay? O interessante, desculpa, é que quando começamos a fechar as lojas, obviamente, eu achava que a gente ia terminar o trimestre, fechar a parte de eletroimóveis das lojas, né? Eu achava que a gente ia terminar o trimestre um pouco abaixo do nosso budget interno, né? O Q1. Mas a gente foi muito bem em janeiro e fevereiro, então a gente já estava acima do nosso budget, e março não foi tão ruim. Então, no final, mesmo com a restrição que nós tivemos de loja no mês de março, nós ficamos acima do nosso budget, que é agressivo, né? Fechamos o Q1 acima do nosso budget que temos para o ano, né? Pelo menos a parte do Q1. E também, já adiantando algumas perguntas que podem ocorrer, o mês de abril, estou falando publicamente aqui, então acho que eu posso falar isso, né? Senão o Preto pode me corrigir, se eu não puder falar, mas o mês de abril, o performance veio muito forte, até mais forte do que janeiro e fevereiro, então estou vendo uma situação muito boa para o Q2 por enquanto. Okay? Próximo chart. Nós temos 5 pilares, nós costumávamos ter 4 pilares na organização, atualmente temos 5 pilares. O primeiro, como eu falei para vocês, é ganhar mercado, né? Durante todos os últimos 5 anos, lembrando que a gente passou pela maior recessão do Brasil aqui, nesse período, toda a equipe aqui, nós sempre batalhamos conscientes de que nós temos que crescer mais do que o mercado, porque em alguns desses anos o mercado decresceu, né? Encolheu. E nós continuamos crescendo. Então, o primeiro ponto para nós é sempre ganhar mercado. Nós temos que crescer muito mais do que o mercado, e temos conseguido fazer isso. 40% de same-store sales no primeiro trimestre é um bom crescimento. Então, nós temos uma possibilidade de crescer muito mesmas lojas. A gente tem que sempre focar isso. E essa comparação também tem que levar em conta, a gente tem que nos últimos anos a gente abriu muitas lojas, então a gente tem a maturação dessas lojas, que levam 6 anos para chegar a um patamar que a gente considera bom. Então, sempre vamos ter um crescimento, nesse comportamento de mesmas lojas, a gente tem o crescimento dessas lojas novas dos anos anteriores. Mas a gente também monitora o crescimento das lojas maduras, que são lojas que têm mais de 5 anos, e elas também vêm muito forte. Então, temos que aumentar o nosso market share, mesmas lojas, que continua muito baixo. Além disso, nós, no primeiro trimestre, abrimos 9 lojas. O primeiro trimestre, geralmente, a gente abre menos lojas e reforma mais. Tá? Lembrando, quando a gente reforma e muda lojas de patamar de mais construção 1, mais construção 2, mais construção 3, o crescimento de mesmas lojas é sempre preferível às novas lojas, porque mesmas lojas, quando a gente muda uma loja de ponto para uma loja maior, geralmente a estrutura da loja fica muito parecida, então o ganho de share que a gente tem ali reflete direto no EBITDA.
Então, para nós, crescer mesmo as lojas é sempre melhor, né? Então, fizemos 19 reformas, a equipe trabalhou muito nesse primeiro trimestre e abrimos 9 novas lojas. Temos planejado, nosso desejo é abrir 70 novas lojas esse ano. Temos atualmente 76 contratos assinados para esse ano. Provavelmente, umas 10 dessas vão atrasar para o ano que vem e umas outras vão aparecer para esse próprio ano. Então, nossa equipe de expansão continua bastante positiva quanto à abertura das 70 lojas esse ano. Obviamente, nós temos alguns casos que, infelizmente, ocorrem casos de Covid durante a construção de algumas dessas lojas, então algumas podem atrasar, temos pessoas até... pessoas que são hospitalizadas, então as obras param, mas no geral estamos indo bem. Abrimos 6 lojas agora em abril, e estamos com um calendário bastante agressivo para abertura de lojas, acreditando que a gente consegue atingir o que a gente tem planejado para esse ano. No que se refere ao nosso segundo pilar, que é a excelência em crédito e cobrança, esse é um foco muito importante nosso. Nós tivemos, então, nesse Q1, uma redução no atraso sobre carteira, porque no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado e no metade do segundo trimestre, a gente apertou um pouco as nossas regras de crédito, abrindo já no final do segundo trimestre e para o resto do ano, voltando ao patamar antigo, mas isso se reflete um pouco nessa nossa melhora do nosso atraso sobre carteira, né? A nossa atraso sobre carteira já era baixo, né? Ele ficou mais baixo ainda. E parte disso também é um esforço muito grande que as lojas têm colocado na renegociação das dívidas, né? Antigamente a gente esperava o cliente chegar a 180 dias de atraso para começar a renegociar, e a gente, durante o começo da Covid, nós mudamos nossa postura, começamos a renegociar antes para garantir o recebimento, e isso acabou nos trazendo resultados muito positivos. Então, nossa equipe continua fazendo isso, trazendo bons resultados para a nossa PDD. Okay? Então, continuamos com um patamar de crédito e cobrança muito bons. Nossa política também de sempre tentar alavancar os resultados, né? Crescer mais o nosso lucro bruto do que a nossa despesa, tem funcionado. Nosso lucro bruto cresceu 38%, nossas despesas 23%, e vocês sabem que geralmente quando se expande rapidamente, as despesas crescem mais do que o lucro bruto, mas não tem sido o nosso caso aqui. Nós temos conseguido crescer sempre o lucro bruto mais do que a despesa, sempre procurando fazer mais com menos, né? Se você divide, o total cresce, mas quando se divide por unidade é menor. Então, esse é o nosso objetivo, fazendo com que nosso EBITDA ajustado chegasse a um crescimento de 166%, e o nosso lucro líquido chegou a 11,6 milhões nesse primeiro trimestre. É um resultado muito bom, dentro do que nós esperávamos, acima até do que o nosso budget interno. A gente criou esse novo pilar que nós chamamos de venda digital. Nós estamos nas nossas cidades pequenas, né? Vale salientar que 80% das nossas lojas são em cidades abaixo de 100 mil habitantes. Até uma informação que muito poucos sabem, a média desse 80% é 27 mil pessoas por cidade que a gente atua. Então, são cidades relativamente pequenas, mas que nos proporcionam bons resultados. E como a gente está nessa cidade 2 a 3 vezes por semana, toda semana, certo? E nós temos uma logística muito boa. Nós fizemos um focus groups no final do ano passado, testando o conceito de nós aumentarmos significativamente o nosso sortimento. O meu sonho seria que uma pessoa que está numa cidade pequena, como uma cidade maravilhosa que nem Cambará do Sul, mas que tem menos de 10 mil habitantes, quando entrar na nossa loja, poder ver um home center enorme, como a gente tem numa cidade grande, né? Obviamente, a gente não pode colocar esses produtos lá, mas tem uma plataforma que a pessoa possa, de alguma maneira, visualizar esses produtos numa tela grande lá,
sentir como se estivesse entrando numa loja dessa e poder comprar todos esses produtos, não precisando ter que ir numa cidade grande para encontrar esses produtos, né? E a gente testou esse conceito, foi muito bem aceito. O fato de a gente poder oferecer mais 22 mil SKUs para os nossos clientes, garantindo a entrega entre 2 a 5 dias úteis, 5 dias corridos, ou se não, a gente dá o produto de graça, como é o nosso Palavra Quero Quero, sendo que a pessoa, se tiver um problema, ela não precisa ligar para o 0800, não precisa mandar um e-mail nem nada, ela vai na loja e resolve ali na loja mesmo, né, com o seu vendedor, né, e é uma venda local. Então, isso foi uma proposição de valor muito atraente, que as pessoas nessas cidades mostraram bastante interesse. Então, nós construímos uma equipe aqui para cuidar desse projeto. Contratamos um diretor de uma outra empresa, que já conhece um sortimento muito maior de home center, e nós estamos num esforço, então, de trazer essas 22 mil SKUs e colocar à disposição com uma tecnologia bastante interessante, não posso mostrar aqui para vocês agora, mas que as pessoas podem entrar dentro da loja, dentro do nosso showroom, que estamos construindo agora, no nosso antigo CD de Sapiranga. Nós vamos ter um espaço lá muito bonito, sendo construído, para expor esses 22 mil produtos, onde o cliente pode entrar nessa loja, ver os produtos, girar os produtos. É uma tecnologia muito interessante que a gente já conseguiu testar e funcionou aqui. Então, nós acreditamos que esse será um pilar que não está em nenhum dos nossos business, não estava em nenhum dos nossos business plan quando a gente fez o IPO, e a gente realmente ainda não sabe o quanto isso pode representar da Quero Quero. Nós vamos iniciar esse projeto, a execução, a operacionalização desse projeto, com um pouco de lojas no Q4 desse ano. Estamos pretendendo iniciar, porque se der muito certo, os produtos podem acabar rápido, então não quero abrir para todas as lojas. Vamos começar. Costumo dizer que eu não estou aqui para 1 ano ou 6 meses, nós estamos sempre pensando em muitos anos. Então, vamos começar bem estruturado a partir do 4º trimestre desse ano, e aí indo expandindo conforme a gente vê que a gente tem um domínio sobre essa operação nos quartos futuros. Okay? Vale lembrar vocês que a gente fez um pouco o que a gente chama de 1P, nós trouxemos 600 SKUs, abrimos nossos produtos que a gente tem no mais 3 para serem vendidos nas nossas outras lojas também. E hoje essa venda de produtos que não tem em loja, não tem nas lojas, não faz parte do sortimento das lojas, já representa 13% da nossa venda. Então, isso já se reflete no nosso crescimento mesmo nas lojas. Acredito que a gente possa ter uma outra via de crescimento, né, com essa nova plataforma, mas nesse momento ainda não sabemos o quanto isso poderá chegar a ser. Nós estamos implementando um sortimento maior de pisos, porcelanas, metais, muitas ferramentas, também a parte de um pouco de eletroimóveis também nesse sortimento. Estamos introduzindo muito mais produtos de iluminação, lustres muito bacanas, decoração. Acho que isso vai proporcionar às pessoas que moram em cidades pequenas terem um sortimento muito maior disponível ali em 2 a 5 dias, com garantia de entrega ou produto de graça nessas cidades menores. Sendo que está comprando com um vendedor local que conhece, então acho que pode ser. Eu estou animado, não quero refletir isso nos nossos números ainda, porque não sei o que vai acontecer, mas eu estou bastante positivo e a equipe aqui também da Quero Quero muito positiva com essa iniciativa. E nós continuamos sempre, vamos continuar com a nossa cultura de alto desempenho, né? No começo do IPO eu sempre falava que a nossa preocupação maior era produzir qualidade de gerentes para as lojas novas que vamos abrir, e nós temos feito isso. Na época tínhamos 230, 240 despontes, focamos bastante isso, hoje já estamos com mais de 400 pessoas sendo preparadas para serem gerentes de loja, o que nos dá uma certa tranquilidade para os próximos 3 anos, né? Vale salientar para vocês, eu já
pude mostrar algumas vezes em algumas conferências, que o performance das nossas novas safras estão até melhores do que as nossas safras antigas. Parte disso é porque a gente está num momento em que a construção está indo bem, então se reflete nos nossos números. Mas a gente teve dois aprendizados importantes, que foi focar ainda mais na qualidade da produção dos nossos gerentes, e cada ano a gente tem melhorado a performance dos nossos gerentes. E outro ponto importante também que a gente viu é que nas safras antigas, de 5 anos a 7 anos atrás, a gente dava mais tempo. Quando uma loja não estava começando bem, a gente deixava uns 6 meses para nós atuarmos nessas lojas. E a gente aprendeu que a gente não pode fazer isso, a gente tinha que atuar no primeiro mês. O resultado não vem no primeiro mês, a gente já tem um time SWAT aqui, que vai para aquela loja, né, rever tudo. Geralmente se refere à composição da equipe. É gerente novo que acha que pode ter uma hierarquia com a equipe, e na verdade não existe isso mais hoje, né? Hoje existe um líder servidor, e a gente tem que trabalhar isso. Quando a gente acerta essa liderança nas lojas desde o começo, as lojas começam a funcionar muito bem. Então a gente não espera mais, a gente já começa a atuar logo no começo. Isso fez com que as nossas novas safras tivessem um resultado melhor ainda. Acho que nossas safras antigas tinham um payback de 30 a 28 meses. Não ficaria surpreso se a gente ganhou alguns meses com essas novas iniciativas que a gente está tomando. Além disso, nós continuamos com a nossa cultura de trazermos pessoas brilhantes para trabalhar na Quero Quero, formandos, e a gente teve esse ano 5.500 applications para o nosso programa de trainee corporativo. A gente dá o exercício de GMAT para as pessoas fazerem, os que tiram melhores notas a gente traz para fazer dinâmica de grupo, entrevista, case interviews e contrata. Esse ano a gente conseguiu desses 5.500, nós conseguimos trazer 15 pessoas, todas muito brilhantes. Então, eu costumo dizer, e não é da boca para fora, eu acho que a gente tem um time muito diferenciado na Quero Quero, tanto nas lojas quanto aqui nas posições da matriz. Pessoas excepcionais, outliers, né? São outliers, como nós temos aqui o Jean e o Preto, que são fantásticos, que também vieram desse grupo. Nós temos muitas pessoas assim na Quero Quero, que me deixa bastante orgulhoso, e sempre tem um ditado que diz que boi preto cheira boi preto, né? O jeito de você construir uma empresa de high performance é você começar a trazer high performers, e high performers falam com outros high performers, e aí a gente vai construindo uma equipe muito boa. E a gente tem uma equipe fantástica aqui. Mas todos vocês que já visitaram a gente já notaram isso. Eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte desse grupo aqui. O próximo chart. Aqui mostra, então, as 9 lojas que nós abrimos nesse primeiro trimestre. Foram 4 no Paraná, 4 em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. A base de chão de loja já partiu do começo de 2019 até hoje de 198 mil metros para 271 metros. Isso inclui as reformas. Conforme a gente reforma a loja também, a gente expande o fundo da loja, cresce mais, pede para construir um pouco mais lá, aumenta um pouco o aluguel também, mas tem valido muito a pena a gente aumentar as nossas lojas, onde a gente tem uma equipe boa, onde tem um potencial de crescimento, ou trocar a loja de pontos muitas vezes, né? Então, nós temos um objetivo de crescimento com as nossas mesmas lojas e novas lojas. Aqui continuamos, então, com 80% das nossas lojas abaixo de 100 mil habitantes, ok? Abaixo de 100 mil habitantes é um patamar que a gente de cidades em que nosso modelo funciona muito bem. E até 100 mil habitantes, a média é 27 mil habitantes. Que em parte protege um pouco o nosso modelo versus outras redes que queiram operar algum dia nesse ambiente. Não é fácil você operar numa cidade pequena com uma rentabilidade que a gente tem. O próximo chart. Então, aqui mostrando a reforma. Dá para olhar esse chart como copo meio cheio ou meio vazio, né? Porque
mostra, para mim, esse chart é o chart que mostra que a gente pode ganhar muito share ainda, me deixa muito animado quando eu falo com minhas equipes. Né? A gente só tem 9 lojas na fase 3, temos 83 lojas na fase 2, ou seja, nós temos ainda muitas lojas para nós melhorarmos, atingirmos o patamar de um fase 2 ou fase 3. A gente já todas as lojas que a gente abre já é na fase 1, né? E a gente vai melhorando conforme mudando para fase 2, fase 3. Isso faz com que a gente geralmente ganhe 20 pontos percentuais de share cada vez que a gente muda de loja. Mas para isso a equipe tem que estar madura, o gerente tem que estar preparado, a cidade tem que ter um lugar que dá para fazer isso. Então, mesmo que a gente não abrisse muitas lojas, a gente ainda tem um potencial muito bom de crescer mesmo as lojas. Isso me deixa bastante animado. É desafiante, mas temos um caminho bom aí para continuar crescendo e temos feito isso muito bem. Próximo chart. E aqui eu estava falando do nosso digital. A gente está 2 a 3 vezes por semana nessas cidades pequenas. Tá? Nós temos uma equipe que conhece a sua cidade. O fato, quando a gente começou a vender bem esses produtos que não tem loja, eu perguntei, no questionamento foi, por que estamos vendendo tão bem? Né? E a resposta veio, Sr. Peter, a gente sempre pediu para ter mais produtos para vender, né? Que nós temos um cliente, temos potencial de vender muito mais nessas cidades. Então, eu fiquei muito animado, né, com isso. Né? Então, nós temos o pessoal de loja muito alinhado, querendo vender mais produtos, então esse sortimento que a gente coloca, nós devemos vender. Né? Eu aprovei com o conselho um aumento entre 20 a 25 milhões de reais em estoque, lembrando que o nosso estoque é mais de 300 milhões, então nós vamos aumentar esses SKUs com esse valor, apostando nisso. Né? Pode ser que não dê certo, né? Mas se isso acontecer, vamos ter que queimar esses produtos em algum momento. Mas a minha expectativa, vendo o que está acontecendo, e sendo franco com vocês, que tem sido muito positivo. Estou feliz com isso. Tá? Nós temos um relacionamento com as comunidades onde a gente atua, que nos permite poder expandir essa base de produtos com cautela, pé no chão, e acho que a gente vai conseguir crescer para os próximos anos nessa plataforma também. Estamos com o nosso objetivo inicial 22 mil SKUs. Nós temos 2 desafios grandes na minha percepção aqui nesse projeto. O primeiro, a gente é interno, nós conseguimos resolver. Né? Como é que você sobe uma empresa que está acostumada a trabalhar com 8 a 10 mil SKUs, como é que você aumenta mais 22 mil SKUs num curto período de tempo, colocando esses produtos no SAP, a fotografia desses produtos, todos esses dados e principalmente toda a parte fiscal. Nossa equipe fiscal é muito boa, está fazendo um trabalho fantástico para poder colocar esses produtos em disponibilidade para vender nos nossos sistemas, que de novo são Oracle, SAP, muito robustos, então temos que fazer com muito cuidado. Mas a nossa perspectiva hoje é que a gente vai conseguir subir esses produtos. Nessa mesma questão, nós temos o problema de sortimento, de ter os produtos dos fornecedores. Né? Como vocês todos sabem, vão provavelmente ter perguntas sobre isso, essa questão de sortimento na indústria ainda não foi resolvida. A gente ainda vê boas perspectivas para subir mais de 20 mil SKUs, mas está sendo um desafio muito grande para a nossa fantástica equipe comercial, a equipe desse projeto, para poder trazer esses produtos para dentro e podemos vender. Então, esperamos no Q1 já, no Q4, começar com essa venda. Agora, nós temos um outro desafio muito grande nesse projeto, que é como a gente fazer o cliente ter essa percepção de que na loja Quero Quero da cidade dele agora tem todo, na verdade a gente está levando um home center enorme para aquela cidade, tá? Dentro daquela mesma loja que ele tem hoje. Né? Como é que a gente faz essa percepção? É óbvio que o cliente vai poder comprar no celular dele, da casa dele. Mas no interior não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem poder sair de casa, ir na pracinha, ir na loja, conversar com as pessoas. Então, a gente quer ainda que ele compre na nossa... Pode comprar de casa, pode comprar onde ele quiser, mas a gente quer ainda que ele vá na nossa loja, compre para o nosso vendedor, bata papo lá. Então, a minha primeira ideia que não deu certo,
né? Era colocar um telão enorme de 3 por 3 metros na frente da nossa loja, mostrando esse nosso showroom. Mas o preço de custo desse CAPEX é muito alto. Então a gente tem que ver, talvez, numa tela menor e fazer muita propaganda nas rádios locais e ver como isso vai fluir para poder trazer essas pessoas para comprar esses novos produtos na nossa loja. Acho que esse é o desafio que nós vamos encontrar na implementação desse projeto nos próximos anos. Okay? Pouco a pouco as pessoas saberem que eles podem comprar lustres fantásticos, podem comprar decoração para a casa deles, desses 22 mil SKUs. Estou animado, mas esse acho que seria o desafio mais importante desse projeto. Okay? Então acho que da minha parte era isso que eu queria colocar de update para vocês. Estamos num momento muito bom e também vale salientar que algumas pessoas estão surpresas com o nosso desempenho, mas o que a gente está colhendo hoje é o produto de 3 anos atrás, certo? Então, é muito do que a gente tem feito nos últimos anos. Eu falei para vocês, se a gente parar de abrir loja hoje, tá, a gente vai sentir isso daqui 3 anos. Tá? Os próximos 3 anos, basicamente, é o que a gente já tem feito. Tá? Continuar executando bem o que a gente fez para dar os resultados dos próximos 3 anos. E manter essa execução, essa consistência e essa equipe fantástica que a gente tem na Quero Quero. É fantástico e sempre me fico muito orgulhoso de trabalhar aqui com essa equipe fantástica. Passar agora de volta ao Preto. Tem mais um chat. Tem mais um chat também. Mais um chat. Vamos lá, Preto. Dentro do que eu falei que eu tenho muito orgulho aqui das pessoas da Quero Quero, né? Nós fizemos ano passado o Desafio do Bem. Veja bem, esse desafio aqui não é objetivo. A empresa doa um pedaço do nosso lucro bruto para comprar produtos para a gente dar para essas pessoas nesses momentos difíceis. Tá? Mas não é só esse o conceito. Tá? O conceito que a gente tem nessa campanha aqui é nesse momento que a gente está nesse momento ainda. Okay? As pessoas estão realmente passando necessidade de alimentação, né? que é impensável no Brasil isso, mas estão. Então, nós fizemos essa campanha, nós falamos, é importante a gente ter empatia, entender o sofrimento das pessoas, mas a gente tem que ir mais do que isso. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa dar de nós precisamos dar de nós, um pouco do nosso para os outros. Tá? Não é a empresa doar, é nós. Metermos a mão no nosso bolso e fazermos alguma coisa. Tá? Com isso, nós nos tornamos melhores seres humanos também, acredito eu. Tá? E fizemos essa campanha aqui, todos acreditam nisso aqui, e teve uma aderência grande. Tá? Os conselheiros doaram, os diretores doaram, os gerentes, colaboradores, muita gente doou dinheiro de si e a empresa entrou com outro dinheiro. E aí, com isso, nós conseguimos doar aí já mais de 38 mil cestas básicas. É pouco quando a gente considera a necessidade, mas é um pedaço do que a gente está fazendo. Tá? Então, isso me orgulha muito dessa equipe da Quero Quero. E acho que todo mundo... foi incrível, porque essa segunda vez, a gente chamou Páscoa da Esperança, nós fizemos com que cada colaborador, mesmo que ele não doasse, cada colaborador pudesse ter uma cesta básica, pelo menos para doar para alguém que está com necessidade. E essa pessoa tinha que levar isso. Tá? Então, acho que isso é muito importante para conscientizar da necessidade que as pessoas estão passando. E a gente teve depoimentos fantásticos aqui na Quero Quero. De novo, me deixa muito orgulhoso dessa equipe que a gente tem aqui. Acho que agora eu acabei. Vamos lá, Preto. Obrigado, Peter. Passo agora a palavra para o Jean para comentar sobre os resultados da companhia no primeiro trimestre. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês, apresentando os resultados
da Quero-Quero, os resultados desse primeiro trimestre. O Peter já passou um pouco do resumo, então acho que o objetivo agora é entrar um pouco mais no detalhe de como que nós chegamos nesse resultado que nós consideramos muito positivos, né? Então, nesse slide 10, eu gostaria de começar por um fator, por um indicador que é muito importante para a gente, que nós apresentamos um crescimento mesmas lojas, o crescimento same-store sales de 40,5% nesse trimestre. Então, sim, nós tivemos uma base de comparação um pouco mais fraca no ano passado, mas nós também tivemos restrições de operação nesse primeiro trimestre de 2021. Mesmo assim, entregamos esse crescimento de mais de 40% de mesmas lojas, se reflete num crescimento de vendas total da companhia de mais de 51%. Então, vocês conseguem ver que nós estamos crescendo fortemente, tanto versus o ano passado, mas também versus uma base pré-pandemia, né? Crescendo muito, ganhando mercado, versus também 2019, que era um ano antes dos impactos da pandemia, né? Então, isso é realmente um resultado muito interessante, que mostra o nosso ganho de mercado e mostra o crescimento da companhia. A segunda atividade de negócio é a atividade de serviços financeiros, né? Mesmo no ano passado, conforme nós discutimos anteriormente, tendo a carteira impactada pela menor geração de crédito durante a pandemia, nós estamos apresentando crescimento de carteira e também crescimento de receita. E mais importante, eu diria isso, é apresentando uma carteira de melhor qualidade. Posteriormente, a gente vai entrar um pouco mais de detalhes da carteira de crédito, mas estamos muito felizes com o resultado, pois é uma carteira com uma inadimplência mais baixa, com atraso sobre carteira mais baixo, que mostra realmente que as iniciativas que nós tomamos no ano passado permitiram não só crescer resultado, mas manter a qualidade, até melhorar a qualidade da carteira de crédito durante a pandemia. Então, serviços financeiros cresceu 11,7% e também apresenta um crescimento expressivo versus o mesmo trimestre de 2019. A terceira atividade de negócio é o cartão de crédito. Nós apresentamos um crescimento de receita levemente positivo nesse trimestre, impactado pelas restrições da utilização do cartão, principalmente fora das nossas lojas. Mas mesmo assim é um resultado positivo, um resultado também positivo versus 2019, novamente versus um período ainda sem os impactos da pandemia. Essas três atividades de negócio, passando para o próximo slide, nos levam a mostrar que nós tivemos um crescimento de receita consolidado na companhia de 39,1% nesse trimestre. É um crescimento de mais de 50% versus o mesmo trimestre de 2019. Ou seja, nós continuamos observando um mercado aquecido no varejo de material de construção, ganhando o mercado no varejo, e um mercado que nós consideramos sim que está sendo um mercado positivo, um mercado que vem sendo beneficiado por alguns fatores, inclusive maior renda disponível dos consumidores, as economias locais onde nós atuamos menos afetadas do que regiões metropolitanas pela pandemia, e um outro ponto importante também é uma taxa de juros estruturalmente mais baixa, que permite às pessoas pensarem em construir, reformar. Então é realmente uma taxa de juros mais baixa do que a gente via nos anos anteriores, né? E esse crescimento de receita acaba se refletindo normalmente no crescimento de receita operacional líquida da companhia, que também acompanha o mesmo desempenho, com esse crescimento de 38% no primeiro trimestre de 2021. Passando para o próximo slide, nós vamos entrar num ponto que de novo, não basta crescer a receita, mas não manter ou crescer a rentabilidade, né? Nós tivemos um crescimento de lucro bruto de 38,3% no primeiro trimestre. Nós tivemos ganhos de margem no varejo e também ganhos de margem nos serviços financeiros, mesmo que os serviços financeiros apresentou um crescimento menor, né, nós conseguimos manter a margem bruta da companhia alinhado com o que nós fizemos no ano anterior, então entregamos uma margem bruta de 40,2%, alinhado com o ano anterior e também alinhado com o nosso plano. Então, é realmente um resultado muito importante, que mesmo na pandemia nós conseguimos continuar crescendo lucro bruto e mantendo a rentabilidade da companhia, que vocês conseguem acompanhar, que é uma rentabilidade maior do que nós vínhamos apresentando nos anos anteriores, especificamente 2018 e 2019. Esse crescimento de 38% em lucro bruto, passando para o próximo slide, nós vamos mostrar que
além do crescimento de lucro bruto, nós tivemos uma alavancagem operacional, né? O EBITDA da companhia, na sua metodologia contábil, totalizou mais de 54 milhões, é um crescimento de 92,6% versus o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da companhia, aqui nós tiramos receitas e despesas não recorrentes, mas também o impacto da adoção do IFRS 16, que atingiu 40,2 milhões, com crescimento de mais de 160% versus o mesmo trimestre do ano anterior. E mais uma vez, vocês veem que não é só crescimento versus primeiro trimestre de 2020, quando nós tivemos lojas fechadas e fomos impactados pela companhia, mas é um crescimento também consistente versus um período pré-pandemia versus o primeiro trimestre de 2019. Né? Então, esse alto crescimento de EBITDA é decorrente do forte ritmo de vendas, mesmo com as restrições que nós enfrentamos ao longo desse trimestre, aliado a ganhos de rentabilidade e alavancagem operacional. Assim, a margem EBITDA da companhia no primeiro trimestre foi de 12,4%, uma expansão de margem, e a margem EBITDA ajustada foi de 9,2%, também com uma expansão de margem versus os trimestres comparáveis dos anos anteriores. É um resultado que mostra o ganho de mercado, mas também a alavancagem operacional da companhia e o forte crescimento de rentabilidade e de resultados da companhia, né? E esse ganho de EBITDA, esse crescimento de EBITDA ajustado, ele se reflete no próximo slide, tá? Que é o slide de lucro líquido. Nós atingimos um lucro líquido de 11,6 milhões nesse trimestre, né? Vocês podem ver que nos trimestres anteriores nós estivemos levemente negativo, mas apresentamos realmente um lucro líquido muito interessante, alinhado com o nosso plano de 11,6 milhões, sendo que ele não é ainda completamente comparável versus os trimestres anteriores, porque desde o IPO nós também temos o efeito da adoção do plano de opções de compra da companhia, que tem um efeito negativo de 2,6 milhões no lucro líquido. Ao excluir esse fator do lucro líquido, nós teríamos chegado, na verdade, a um lucro líquido, excluindo esse efeito, de 14,2 milhões, que é um resultado muito positivo, que nós consideramos muito positivo. Após discutir um pouco com vocês, apresentar tanto o resultado de receita, de lucro bruto, EBITDA e lucro líquido, eu gostaria de entrar em alguns detalhes da operação da companhia. Passando para o próximo slide, eu gostaria de começar pelo desempenho da carteira de crédito. Como discutimos anteriormente, logo no início da pandemia nós adotamos uma estratégia de sermos mais conservadores na concessão de crédito, mas desde o segundo trimestre de 2020, a nossa carteira de crédito e a nossa originação de crédito vem crescendo constantemente. Nós já apresentamos um crescimento de 10,9% versus o mesmo trimestre de 2020 e também um crescimento que é um trimestre basicamente pré-pandemia e também um crescimento bem importante versus o primeiro trimestre de 2019. Então mostra que sim, nós continuamos originando créditos e continuamos crescendo a carteira de crédito. Mas muito importante é ver que no final do primeiro trimestre de 2021 nós atingimos um atraso sobre a carteira Verde Card de 7,9%. Então, é realmente um nível de inadimplência historicamente baixo, que é decorrente do nosso posicionamento conservador na concessão de crédito ao longo do ano passado, mas também, como o Peter já comentou, um fortalecimento e um aumento da eficiência da nossa operação de crédito, mas também da nossa operação de cobrança, que nos leva a apresentar esses níveis de inadimplência historicamente baixos. Então, é realmente um crescimento de carteira com qualidade da carteira. Passando para o slide 16, eu gostaria de comentar um pouco sobre o TPV, sobre o volume transacionado pelo nosso cartão de crédito. Então, vocês conseguem ver aqui que nós apresentamos crescimento nesse primeiro trimestre, um crescimento de 13,2%, puxado por uma utilização do nosso cartão dentro das nossas lojas, um crescimento de mais de 18% da utilização do cartão dentro das nossas lojas, e um crescimento um pouco menor fora das nossas lojas, impactado pelas restrições em outros comércios devido à pandemia, como postos de gasolina, outros varejos, que foram mais impactados do que a gente. Mas mesmo assim, é um crescimento de praticamente 20% versus o primeiro trimestre de 2019. Passando para o próximo slide, eu acho que um outro ponto que também é importante é sim falar
da posição de caixa, da posição de liquidez da companhia. Nós fechamos o primeiro trimestre de 2021 com um caixa consolidado de 286 milhões, um caixa da Quero Quero, excluindo o FDIC, de 223 milhões. Vocês podem ver que nós terminamos o trimestre com uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,5, uma posição melhor do que os mesmos trimestres dos anos anteriores. Se nós retomarmos o que vem acontecendo nos últimos anos, nós tivemos um primeiro semestre de 2020, onde nós fizemos captações adicionais devido à incerteza da pandemia. No terceiro trimestre de 2020, nós tivemos a oferta de ações primárias da companhia, que injetou 264 milhões no caixa da Quero Quero. E no primeiro trimestre, onde naturalmente, devido à sazonalidade, né, que nós temos vendas menores do que os outros trimestres e nós temos um consumo de caixa, e segue esse histórico de sazonalidade de aumento de consumo de caixa no primeiro trimestre, mas mesmo assim nós estamos numa posição mais positiva do que nós estávamos nos primeiros trimestres dos anos anteriores. Então acho que esse é um ponto bem importante de mostrar o nosso cuidado, o nosso foco também na geração de caixa da companhia, mesmo estando investindo os recursos do IPO, mesmo investindo no crescimento da companhia, né? E esse investimento eu vou poder entrar um pouco mais no detalhe no próximo slide, no slide 18. Vocês vão ver que nós investimos em torno de 15 milhões no primeiro trimestre, né? Isso inclui a abertura de 9 lojas nesse primeiro trimestre, mas também, como o Peter já havia comentado, reformas e melhoria em outras 19 lojas, né? Então é sempre buscando melhorias e aumento de desempenho do nosso parque de lojas. Além disso, nós estamos investindo em 2 novos CDs, um CD na cidade de Sapiranga, que é o CD da foto aqui da apresentação, que ele acabou já sendo inaugurado ao longo de abril, ou seja, no início do segundo trimestre desse ano, e nós também estamos investindo no que vai ser o terceiro CD da companhia, na cidade de Corbélia, no Paraná. Além disso, nós, como o Peter já comentou, estamos investindo no projeto Quero Quero Muito Mais, que é realmente deixar a Quero Quero pronta para oferecer um conceito, uma experiência digital que nós acreditamos que tem potencial e que podemos sim investir e buscar resultados nesse projeto, né? Então, assim, eu encerro aqui a minha apresentação sobre os resultados, sobre os dados da companhia e levo a palavra de novo para o Vinícius para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Jean. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Bob Ford, do Bank of America, e será respondida pelo Peter. A pergunta é: Peter, você pode falar sobre a evolução do seu modelo digital e o que você acha que é capaz de acelerar a adoção tanto pelos consumidores quanto pelos vendedores? Bob, prazer em poder falar com você. Obrigado por estar participando aí da nossa conferência. Bom, sobre o digital, eu coloquei para você aqui vários pontos, né? Nós estamos aí tentando trazer os 22 mil SKUs e implementar até o Q4 desse ano. Eu tenho um certo receio de abrir rapidamente isso, porque vamos supor, a gente está trazendo 20 milhões de estoque, né? E um pouquinho de cada produto. A gente não sabe o que vai vender, certo? Se eu abro isso rapidamente e começo a vender logo, acaba o que a gente tem no CD, e a gente tem que aí o prazo vai aumentar muito, porque eu tenho que trazer do fornecedor para a gente. E o prazo do fornecedor vai ser mais longo do que o nosso, certo? Então, eu acho que vale a pena a gente abrir no começo, ok? Para 60 lojas, por exemplo, ver o que começa a vender mais, certo? Fazer uma projeção do que seria com todas as lojas, aí a gente ajusta o estoque e abre para todas as lojas, para que o cliente e nem a equipe, porque a equipe pode ficar desmotivada se eles começam a vender produtos e não tem, certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter. A gente tem que ter. Então, um outro ditado que eu digo aqui na Quero Quero é: vamos devagar porque nós estamos com pressa. Okay? Todas as implementações que nós fizemos na Quero Quero que deram certo foram fazendo testes, expandindo,
corrigindo e melhorando. Tudo que a gente quis fazer, e nesses 12 anos eu posso dizer que eu fiz alguns erros aqui, sempre quando a gente quer fazer muito rapidamente, não funciona. Tá? Então, acho que dentro do nosso passo, até que nós queremos subir no Q4 desse ano, começar esse projeto com essas 60 lojas, depois janeiro aumentar para um pouco mais, depois março abrir um pouco mais. Então, acho que esse passo, Bob, é o melhor passo entendendo a cultura da Quero Quero, como a gente funciona aqui. Fazer mais rápido que isso, mesmo que a gente queira, todo mundo aqui quer muito, né? Acho que não seria uma boa experiência. Okay? Quanto primeiro sobre os vendedores, os vendedores estão muito querendo fazer isso. Né? Lembrando que eles são comissionados. Né? Então, quanto mais eles vendem, melhor é para eles. Então, essa ansiedade existe para o lado deles. Eu acho que a gente não vai precisar motivá-los mais. Só o que eles já têm do tradicional 1P, nosso, que a gente chama esse projeto de 1PL, mas a gente tem um projeto que são 600 SKUs, talvez umas 700, que são 1P já operando, mais os produtos que a gente tem em algumas lojas, como o Mais Construção 3, que não temos nas outras lojas. Isso também a gente abre para o vendedor venderem e já é hoje 13% da nossa venda. Né? Então, nós estamos muito animados com isso. Tá? Agora, o desafio que você coloca realmente o mais importante é o consumidor. Como é que a gente vai fazer o consumidor entender? A gente está discutindo isso internamente. Ontem mesmo tive uma discussão sobre isso. O nível de investimento que a gente vai ter que colocar e aonde a gente vai colocar. Nós estamos fazendo uma pesquisa agora, atualmente, em todas as nossas lojas. Isso é bacana, né? Porque a gente tem... A gente tem pessoas dentro da nossa loja, nossos vendedores e os clientes que vêm na nossa loja, mas nossos vendedores são das suas cidades. Então, eles estão ali, tem convivência, e a gente está perguntando para eles qual é a melhor forma de a gente conseguir chegar a eles com essa informação. Eu acredito que a gente vai ter que fazer bastante comerciais nas rádios locais. E comerciais longos explicando bem, porque se uma vez que esse cliente vier à nossa loja, ele ver numa tela de 60, 70 polegadas lá, o nosso showroom, ele sentir que ele pode entrar nesse showroom, virar, olhar os produtos, ver de cima, ver de lado, sentir isso, vai dar para eles essa percepção de que eles estão numa loja maior. Tá? A outra coisa que nós estamos tendo também é que, no último caso, se a pessoa quiser, ela vai poder acessar ali o vendedor, na verdade um promotor, que está dentro desse showroom, ao vivo, tá? E pedir para ele ver algum outro aspecto ao vivo daquele produto. Então, o cara vai ter uma GoPro lá junto com ele, que ele pode ser na testa ou num pedestal, que ele pode colocar ali do lado do produto e mostrar o produto. Então, a gente precisa ter o cliente vindo essa primeira vez na nossa loja, e aí ele vai entender esse conceito. Tá? Acho que esse é o nosso desafio, e que a gente vai estar testando aí a partir de 1º de outubro. A nossa meta interna é antes disso, mas estou falando que vai ser para o mercado, a gente está falando que é 1º de outubro. Você respondeu a pergunta? Obrigado, Peter. A próxima pergunta também é do Bob Ford, do Bank of America, e será respondida pelo Peter. A pergunta é: como você está pensando sobre a consolidação da indústria em seus mercados e pode haver gatilhos capazes de acelerar as tendências? Antes, a gente estava tendo o lojista local, antes da Covid, sofrendo mais do que ele está sofrendo hoje em termos de resultado, ao meu ver. Porque ele também está tendo uma venda maior, não tanto quanto a gente está tendo, mas ele está tendo uma venda maior do que ele estava tendo antes. Então, ele está tendo alguma melhora no resultado deles. Então, acho que isso não ajuda a gente a ver mais lojas fechando do que a gente estava vendo no passado. Lembrando, várias lojas, todo ano a gente tem 10 ou 15 lojas que são lojas locais que fecham e a gente vai lá e abre essas lojas. Okay? Então,
eu não vejo isso acelerando. E também, Bob, numa cidade pequena, as pessoas não compram tudo de um cara só. Tá? Ele tem que dividir a compra dele. Se está construindo uma casa, ele não pode comprar só de uma pessoa, porque as outras pessoas ficam chateadas, os outros lojistas, e eles vivem nessas lojas. Então a gente vai ganhando pouco a pouco, ok? Esse espaço. Por isso eu digo, a gente tem muito espaço para crescer, e esse projeto não é um projeto de curto prazo. A gente tem que ver esse projeto como um projeto de 10 anos. Tá? A gente teve um fundo que veio entrevistar os nossos diretores, um fundo que faz um diligence bem alto, bem profundo, e o feedback que eles nos deram foi muito interessante. Eles falaram assim, é interessante, né? A gente conversou com os diretores, alguns gerentes da Quero Quero, e diferente de outras empresas, as pessoas não estão na Quero Quero como uma passagem por uma empresa. A Quero Quero, as pessoas estão lá como um projeto de vida. Tá? Isso eu achei muito bacana. Nós estamos aqui como um projeto de vida, nós temos aí 10 anos, 20 anos de muita coisa legal para fazer, e a gente ganhando esse share pouco a pouco. Né? Então, não vejo um fator muito forte de fechamento desses locais e a gente consolidando rapidamente. Acho que maior sortimento nos ajuda. Mas vamos no passo que a gente tem vindo até hoje. Obrigado, Peter. A próxima pergunta é do Thiago Macruz, do Itaú BBA, e será respondida pelo Jean. A pergunta é: poderiam passar um update de como anda a ruptura e aumentos de preços na cadeia de suprimento? Podem também comentar quanto às suas percepções sobre o ambiente competitivo? Jean. Olá, Barcruz, tudo bem? Obrigado pela participação. Primeiro, em relação à ruptura, né? Como a gente vê, a gente discutiu anteriormente, nós tivemos a pandemia acabou afetando bastante toda a cadeia logística da indústria, né? Então, lá no segundo trimestre do ano anterior foi quando a gente realmente teve um impacto muito grande. Então, naquele momento, entre o segundo e o terceiro trimestre, foi quando a gente estava no pior momento de ruptura, né? Onde tinha mais falta de produto, onde nós tínhamos mais dificuldades de obter os produtos necessários. Veio melhorando, né? Então, o quarto trimestre foi um pouco melhor que o terceiro do ano passado. Esse primeiro trimestre começou a melhorar também em janeiro e fevereiro. Nós tínhamos uma expectativa que, quem sabe, no final do segundo trimestre desse ano já tivesse muito mais próximo à normalidade. Infelizmente, nós tivemos essa segunda onda da pandemia, que novamente acabou tendo impacto na cadeia de suprimentos. Nós não percebemos uma piora no primeiro trimestre, porém ele deixou de melhorar conforme vinha acontecendo, de novo pelo impacto dessa segunda onda de Covid. Em relação à inflação dos produtos, nós tivemos ao longo do ano anterior um crescimento, vocês puderam acompanhar notícias com dados de mercado, uma inflação de praticamente todos os produtos, uma inflação constante, batendo uma inflação de 2 dígitos ao final do ano anterior. Ao longo desse primeiro trimestre, nós tivemos alguns produtos que acabaram tendo um aumento ainda superior a isso, né? Acho que também impacto dessa cadeia de suprimentos, mas também impacto da taxa de câmbio brasileira, né? Mas então sim, nós temos enfrentado uma inflação de preços constante ao longo desde o início da pandemia, mas nós estamos conseguindo repassar esse preço, a nossa política é de realmente repassar esse preço aos nossos consumidores e por isso nós estamos conseguindo manter as nossas margens até o momento, né? E o último ponto, que é em relação ao ambiente competitivo, acho que o Peter comentou um pouco já em relação a isso, é que o mercado de material de construção, de varejo de material de construção, está sim num momento positivo. Então nós estamos crescendo, estamos ganhando mercado, mas não necessariamente que o nosso competidor local está tendo uma queda ou está fechando nesse primeiro momento. O competidor local de varejo de material de construção. Mas nós estamos ganhando mercado e sim, no longo prazo nós acreditamos que ainda tem muito potencial, que temos bastante potencial de ganho de mercado, mesmo as lojas,
e, claro, também um potencial de expansão para que nós podemos naturalmente ir ganhando o mercado e buscando uma consolidação passo a passo, ano a ano, porque nós acreditamos que esse mercado de varejo de material de construção no interior, em cidades pequenas e médias, tem um potencial muito grande, que é um mercado onde nós acreditamos que o nosso modelo é melhor adequado e tem potencial de crescimento contínuo ao longo dos próximos anos. Obrigado, Jean. A próxima pergunta é do Richard Cathcart, do Bradesco BBI, e será respondida pelo Peter. A pergunta é: pode falar um pouco sobre os planos de abertura de lojas em Mato Grosso do Sul e São Paulo? Se você já tem as cidades mapeadas e quando a gente deve esperar essas aberturas? Peter. Richard, obrigado pela pergunta. Novamente é bom estar podendo falar com você. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes disso, só alinhando com você, a minha percepção entre Mato Grosso e São Paulo, aonde a gente quer ir, na verdade é só uma linha no mapa. Tá? Porque você atravessando essa linha não tem diferença. Tá? Continua sendo uma cidade de 50 mil habitantes, a cultura é a mesma. Aliás, a minha percepção é que vai ser até melhor quando chegarmos em São Paulo, tá? Porque você tem muito menos resistência a redes novas no estado de São Paulo do que você tem aqui no Sul. Tá? Então, acho que vai ser como foi, né? A gente subiu Santa Catarina, foi bom, subimos para o Paraná, foi melhor ainda. Tá? E a gente, então, respondendo a sua pergunta, nós vamos abrir este ano, a gente tem programado 3 lojas na divisa do Paraná com o Mato Grosso. Ali, a gente já está em Guaíra, que é na divisa, é mais do lado do Paraná. A gente vai atravessar essa linha imaginária e vai abrir, tem 3 lojas lá, uma delas é uma loja que está fechando, tá? Então esse é o melhor payback, é menos de 12 meses, a gente abre lá, pumba, já tem a clientela, a gente compra basicamente o estoque e aluga o prédio da loja anterior. Então esse tipo de coisa é muito boa, nós vamos abrir essas 3 esse ano. Nós não temos planejado para esse ano ainda em São Paulo. Tá? Nessas 76 nossa, nós temos essas 3 de Mato Grosso, mas nenhuma em São Paulo. O Daniel, nosso diretor de expansão, que tem 42 anos de quero-quero, é fantástico isso, né? Ele sempre teve receio de estar de São Paulo. As pessoas sempre foi aqui do Rio Grande do Sul, tem receio de que como seria abrir em São Paulo. E ele foi visitar ali o Pontal do Paranapanema, ali só ele visitou 29 cidades, para vocês terem uma ideia. Tá? E ele voltou super animado, ele falou, poxa, tem mais oportunidades lá ainda do que eu vejo aqui no Sul. Tá? As cidades são menos abastecidas, do mesmo tamanho do que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, o Paraná ou Santa Catarina. Então, voltou muito animado. Ano que vem, 2022, nós já devemos ter algumas lojas ali no Pontal do Paranapanema. Tá? A gente tem uma loja numa cidade chamada Nova Londrina. Na verdade, ela é um pouquinho acima de Maringá, a 50 quilômetros do estado de São Paulo. Tá? E fantástico o resultado, fantástico. Tá? Então, ano que vem vamos abrir ali no interior de São Paulo, mas temos muito espaço ainda em Santa Catarina, Paraná, para abrirmos muitas lojas ainda nos próximos anos. Obrigado, Peter. A próxima pergunta também é do Richard e será respondida pelo Jean. Os ganhos de market share são parecidos em todas as cidades ou tem mais ganho em cidade menor? Jean. Olá, Richard, tudo bem? Na verdade, quando a gente pega o desempenho das nossas lojas, elas acabam sendo nominalmente muito parecidas, né? Claro que numa cidade que tem 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, o mercado é um pouco maior, então nominalmente a gente vai poder, quem sabe, ter um resultado um pouco maior, né? Mas o perfil das nossas lojas, o modelo de lojas é muito parecido. Quando a gente fala de market share, então, como a venda acaba sendo um pouco parecida, sim, o market share e o ganho acaba sendo o crescimento dessas lojas muito parecido,
né? Independente ali se a loja se a cidade tem 15 mil, 25, 50 mil habitantes, o crescimento é muito homogêneo, o crescimento que a gente vem apresentando nos últimos anos, mas o market share sim acaba sendo maior nessas cidades menores, devido ao mercado ser um mercado um pouco mais restrito, numa cidade de 15 mil habitantes do que numa cidade de 30, né? Mas o desempenho ele é muito parecido, por isso que nós conseguimos abrir lojas em cidade de 5 mil habitantes, assim como abrimos lojas em cidade de 50 mil. A diferença é que sim, quem sabe numa cidade de 70 mil habitantes nós vamos poder abrir umas 3 lojas, né? Não é que nós vamos sempre abrir uma loja muito maior, não, nós acabamos abrindo uma cidade maior, de 50 mil habitantes, vamos poder abrir 2 lojas nessa cidade, quem sabe 3 lojas nessa cidade. Então, lojas com desempenho parecido, que a gente busca sempre ganhar mercado, que é um mercado sim muito grande, que nós acreditamos que ainda tem muito potencial de ganho. Que nem o Peter comentou, na média, no final do ano passado, nessas cidades onde a gente atua, nós tínhamos ainda apenas 7% do mercado. Então, nós temos bastante concorrência local, nós estamos crescendo, mas ainda temos muita oportunidade de crescimento e ganho de market share. Obrigado, Jean. A última pergunta é do Eric Huan, da Eleven Financial, e será respondida pelo Jean. A pergunta é: poderiam explorar um pouco sobre a questão de estoques à medida que o digital avança? Poderíamos esperar alguma mudança mais relevante de prazo médio de estoque? Jean. Olá, Eric, tudo bem? Não, eu acho que em relação a capital de giro, nós sempre tivemos um foco muito grande nisso. Então, sim, como o Peter comentou, nós vamos fazer um investimento no digital, nesses 22 mil SKUs adicionais que nós vamos ter ao longo desse ano, para estar realmente com o projeto totalmente andando ao longo de 2022, mas nós não esperamos uma mudança, um impacto em giro de estoque, dias de fornecedores. Eu acho que nós estamos sempre buscando ficar alinhado e mantendo a nossa mentalidade de foco na geração de caixa. O que nós estamos vendo, sim, uma oportunidade de investimento no primeiro momento, assim como é um investimento quando nós abrimos um novo CD, mas isso não deveria impactar no longo prazo a nossa cobertura de estoque, os nossos dias de estoque. É claro que sim, no trimestre que nós vamos abrir um novo CD, no trimestre que nós vamos trazer todo o estoque do Figital, por exemplo, vai ter um impacto, vai ter um aumento, mas no médio e longo prazo isso não deveria impactar o plano ou ficar muito diferente do histórico da companhia. Muito obrigado, Jean. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos pelas perguntas. Passo agora a palavra ao Jean e depois ao Peter para as considerações finais. Aqui é só agradecer a participação de todos, de novo colocar toda a equipe de RI à disposição dos investidores, convidar vocês a visitar o nosso site de RI, ver as informações que nós disponibilizamos lá. E mais uma vez, apenas agradecer a participação e agradecer a equipe também que nos proporcionou essa webcast. Então, passo para o Peter. Também gostaria de agradecer a vocês. Queria só fazer 2 observações aqui. Primeiro que acho que a gente não mencionou, mesmo aumentando o nosso capital com as primárias e investindo em working capital, o nosso ROIC para o primeiro trimestre desse ano foi de 30%, que eu achei fantástico, muito bom, né? A gente tem que continuar com esse foco em manter um ROIC alto. Geralmente é 26%, mas chegamos nossa visão é de 26%, estamos um pouco acima com 30%, que eu acho que é um número bastante interessante. E a pergunta do Eric me lembrou aqui sobre o estoque, né? Quando a gente implementou o 1P, trazendo o nosso 300 SKUs, depois 400 SKUs, já estamos com 600 SKUs, a gente fez um bullying, tá, com o gerente desse projeto, porque o DDE dele era 800 dias, certo? E falando, putz, vai levar uns 3 anos para esse cara chegar no nosso DDE médio. Pasme todos nós, né? Em 8 meses, o DDE dele é igual ao da empresa. Então, temos que parar esse bullying com ele já. Mas foi uma grata surpresa. Então, eu acho que, mesmo aumentando a gente tem um aumento do
dessa categoria do 1PL, mas com o tempo vai voltar ao patamar, vai atingir o patamar que a gente tem nas outras categorias, porque a gente mede muito isso com cuidado. Então, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui para responder a perguntas de vocês, que vocês tenham mais para frente. Temos uma equipe muito boa do Jean e da Paula aqui, que nos apoiam com o RI. E acredito que estamos numa direção boa aqui na Quero Quero. Obrigado.